Vou te falar uma coisa que talvez você não goste e não vai gostar muito não, viu? Mas você não tá travado por medo. Você tá travado porque você tá usando o medo como uma desculpa elegante para continuar pequeno, para não sair dessa vida de merda que você vive. Porque enquanto você diz que tá com medo, você não precisa tentar de verdade. E se você não tenta, mano, você nunca vai correr o risco de descobrir qual que é o seu nível real, qual que é o nível da sua vida, aonde você poderia chegar e o que você poderia alcançar. Então, fica até o final, porque o que realmente trava é muito mais feio do que você imagina. E sabe como que você evita descobrir o seu nível real? Vivendo numa zona muito confortável que existe na vida de qualquer homem. É a zona do eu poderia. Eu poderia ganhar mais, eu poderia ter começado, eu poderia estar melhor agora, eu poderia até empreender. E enquanto você vive no eu poderia, a sua autoestima fica protegida, porque o potencial imaginário ele não é testado. Mas no momento em que você age de verdade, você arrisca descobrir o seu nível real. E é isso que pesa. Não é o medo de fracassar, é o medo de confirmar os seus próprios limites. E quando você evita confirmar os seus limites, você começa a evitar situações que possam expor esses limites. E é exatamente aí que nasce a procrastinação. E cara, fica tranquilo. Procrastinação não é fraqueza, é autopreservação. O seu cérebro ele prefere manter uma narrativa confortável do que arriscar uma verdade desconfortável. Então você adia e chama isso de não é o momento. Eu ainda não estou me preparando. Eu preciso organizar melhor para as coisas acontecerem. Mas no fundo é a mesma coisa. É evitar a exposição real, evitar um teste real, evitar um confronto com a própria identidade. E se você ainda acha que isso é exagero, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Mas ó, responde isso com honestidade, hein? Se você tivesse certeza que iria falhar, você tentaria mesmo assim? Se a resposta for não, velho, então o problema nunca foi o medo, foi a preservação do seu próprio ego. Você não queria crescer, você queria continuar acreditando que poderia fazer as coisas acontecer. E isso não é postura, isso é apego. Então, se isso não é postura, o que é postura de verdade? Bom, postura é simples. É preferir a verdade desconfortável a uma ilusão confortável. É aceitar perder a fantasia e construir algo real. É dizer, eu prefiro descobrir o meu nível do que viver protegido pela ideia de talvez ser um potencial. Homem que cresce testa, homem que estagna protege uma narrativa. E se postura é um teste, então isso precisa virar prática. Então vai lá, velho. Escolhe uma área da sua vida. Uma só, hein? Financeira, física, profissional, espiritual. Só uma, irmão. E nas próximas 48 horas faz algo que expõe a sua vida num nível real. Sem postar, sem avisar, sem promessa pública. Só execução. Porque exposição gera verdade e verdade gera crescimento. E é exatamente por isso que a maioria continua parada, porque prefere proteger a própria narrativa do que encarar a própria verdade, velho. Então, fica tranquilo, você não está travado por medo. Está apegado à versão confortável de si mesmo. Enquanto proteger essa versão, nada vai mudar. Aqui não é sobre motivação, é sobre confronto, é sobre responsabilidade, é sobre crescimento real. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você se sentiu desconfortável, então você entendeu o que eu estou construindo aqui. Se inscreve no canal, porque aqui eu não vou aliviar. Eu vou falar a verdade nua e crua para homens que querem crescer de verdade. Fundamento, fé, postura. É isso que constrói o homem.